Olá pessoal, então mais uma vez sejam bem-vindos. Tá, vamos começar aqui a aula referente do dia 29 de outubro de 2020, quinta-feira, tá? Eu vou começar aqui a primeira lei da termodinâmica para sistemas abertos, tá? E suas aplicações, né? Onde que nós iremos aplicá-las, né? Então a gente vai ver que a gente vai aplicar para calcular aí as outras propriedades, como trabalho, que um certo equipamento vai fornecer, né? Ou o calor perdido que passa numa tubulação, né? A gente vai conseguir calcular através da primeira lei da termodinâmica, tá? Para volumes abertos, tá? A gente vai trabalhar aqui mais no regime permanente, né? Onde as propriedades não variam e lá da equação da continuidade, né? A gente vai trabalhar como se ela fosse constante. Então, por exemplo, a gente vai sempre mencionar aquele equipamento, né, tem uma vazão em massa, né, por exemplo, 10 kg por segundo constante, né, tanto na entrada como na saída. Isso o cara vai caracterizar que a minha vazão em massa é constante consequentemente vai caracterizar que o meu equipamento trabalha em regime permanente. Existem as condições, né, por exemplo, quando o meu equipamento é acionado ou é desligado, né, e ele tem uma fase transiente, né, tá? Inclusive lá, né, depois vocês podem até olhar, por exemplo, o caso de um enchimento de um tanque, né? Então ele pergunta, então eu tenho na parte de cima um tanque enchido, na parte de baixo ele tem uma vazão de saída, né? Então o enchimento, né, a vazão de cima é maior do que a vazão de saída na parte de baixo desse barril, vamos dizer assim, né? Então aí ele calcula qual o tempo de enchimento desse barril. Então a gente consegue calcular também esse tempo, né, utilizando aí da primeira lei, né, mas só que no regime transiente, não no regime permanente, né. Vou continuar de novo, né, vamos lá, porque a energia acabou aqui, né, eu estou sem no break, vamos lá. Então a primeira lei da termodinâmica. Então aquele na introdução, né, ele, por exemplo, ele fala que a gente vai abordar a primeira lei para ciclos, né. Então, para um sistema que percorre um ciclo termodinâmico, né, é diferente aquele caso lá que eu mencionei lá no início, né, de um ciclo mecânico, por exemplo, o motor de combustão interna, né, ele não executa um ciclo termodinâmico, e sim mecânico. Isso porque os gases são expelidos para a atmosfera, né? E no caso aqui ele vai definir a primeira lei primeiramente para ciclos, ou seja, então ele fala que quando um sistema termodinâmico, né, se submete a um processo ou combinação de processos, como resultado no qual o sistema pode ser restaurado ao seu estado inicial, né, então ele percorre um ciclo termodinâmico. Então, por exemplo, imagine um fluido que ele tá no ciclo termodinâmico, né, por exemplo, ele está numa fase líquida, né, depois ele recebe energia, calor, ele se evapora, né, torna-se um vapor superaquecido e novamente ele expande lá na turbina, né, existe um trocador para condensar esse fluido, né, e parte dele volta de novo para a caldeira, né, que é o boiler, né. Tá, então ali ele percorreu, né, um ciclo termodinâmico, né. E aí ele vai mostrar para a gente que no ciclo termodinâmico, né, não existe variação de energia interna, né, tá. Existe a transferência de calor e trabalho, né. Essas vão ser iguais e não existe a variação de energia interna. Aqui no caso aqui, por exemplo, eu posso ter um ciclo com 4 processos, né? Aqui um ciclo com 3 e ele fala que no mínimo eu tenho que ter para ter um ciclo completo 2 processos, né? Aqui o experimento de Joule, né, que ele é um cientista que realizou esse experimento em 1843, né? Ele fala que o seu experimento conduziu à formulação da primeira lei da termodinâmica, né? Então o que ele fez aqui? O experimento consistiu de um ciclo de dois processos, né, no qual primeiro ele inclui um fluido, como mostrado na figura direita, né, e o trabalho, né, é realizado sobre o sistema por meio de uma pá, uma roda de pá ou uma hélice, né. Então enquanto o que acontece aqui, né, eu tenho aqui um sistema fechado, né, tenho
uma pá que está conectada aqui dentro do sistema, né? Então eu estou realizando o trabalho sobre o sistema, né? Pela conversão de sinais, o trabalho é negativo. Então, quando essa massa que está conectada a essa polia desce a uma certa altura Z, né? Vai fazer movimentar essa hélice, né? Ou essa pá, roda de pá, aqui, como eu chamei. Aqui tem um fluido, o sistema é todo isolado. Então isso vai provocar um certo aumento de temperatura do meu fluido, que poderia ser o ar aqui, mesmo que esse aumento seja muito pequeno, tá? Então esse sistema aqui, né, nesse experimento que o Joule realizou, né, eu vou mostrar. Então aqui primeiro, né, ao introduzir trabalho sobre o sistema, eu tenho o processo de 1 para 2, vou chamar aqui de ida ou de vai. Tá? Então quando a massa está descendo através da distância Z, trabalho líquido sobre o sistema, né, no líquido, no fluido, né, sobre o sistema, e um montante de trabalho realizado no sistema foi medido. Tá? Então mede-se esse trabalho que entra no sistema através, né, da equivalência da descida dessa massa numa altura Z. Né? Eu vou mostrar ali embaixo como é que a gente vai mensurar esse trabalho. Então isso causou aumento da temperatura do fluido, né, e o sistema alcançou um diferente estado. No processo a volta, né, o que aconteceu? Esse sistema foi colocado sobre um banho-maria, né, então em água, tá? Então tem o sistema original aqui que eu estou passando o mouse, e ele foi colocado o sistema no banho-maria, com a água, um banho de água, vamos chamar assim. Né? Então aqui nós vamos ter o processo da volta de 2 para 1. Né? O sistema foi colocado em contato com o banho em água, né? E o calor então foi transferido do fluido, por exemplo o ar, para a água no processo 2-1, até ele atingir seu estado original, ser restaurado esse estado original. Então aqui no processo de 2 para 1, né, o meu sistema perdeu calor para a água, né? E no processo de 1 para 2, né, o trabalho foi realizado sobre o sistema. Então, pela convenção de sinais, o trabalho aqui é negativo. Então, vai cortar os sinais, a gente vai ver. Então, verificou-se que Joule verificou que o trabalho líquido realizado sobre o sistema no processo de 1 para 2, né, é exatamente igual, né, o calor líquido transferido, né, tá, que é o processo, foi denominado de 2 para 1. Tá? Matematicamente, né, aqui é o trabalho, o calor, né, é líquido transferido é igual ao trabalho líquido realizado sobre o sistema. Tá? Passando essa parte para lá, eu tenho essa formulação também que igual a zero. Q menos W igual a zero. Tá? Então, bom. Aqui ele apresenta matematicamente, né, ele fala aqui que o experimento de Joule conduziu ao enunciado da primeira lei da termodinâmica. Tá? Ele fala aqui também aqui embaixo que se eu tiver unidades diferentes para calcular tanto, né, esse calor transferido como esse trabalho líquido realizado sobre o sistema, né, eu vou introduzir um fator de proporcionalidade chamado J. Né? Como é que eu vou calcular, né, mensurar esses valores, né, tanto do calor líquido transferido e do trabalho líquido realizado sobre o sistema? Então, o cálculo de Joule é dado da seguinte forma, né? Então, o calor transferido é calculado usando-se a massa da água vezes o seu calor específico, tá, da água, vezes a sua variação de temperatura. Né? Então, a água recebeu o calor lá do sistema no processo 2-1. No processo de 1 para 2, né, que foi equivalente à descida aqui do bloco, né, a essa altura Z, né? Então esse trabalho líquido realizado sobre o sistema é calculado pela massa do bloco que desceu a altura h vezes a aceleração da gravidade, que caracteriza aqui a minha energia potencial, né? Tá? Se eu utilizar alguma unidade diferente do sistema internacional, aí eu vou introduzir esse fator que ele chama de fator de proporcionalidade J. Tá? Então, no sistema MKS, que é o sistema físico de medidas, né, com as unidades base comprimento em metro, massa em quilograma e tempo em segundo, né,
esse fator J, né, igual a 427, né, kgf metro por quilograma, né. Como eu falei, se eu utilizar aqui na expressão, né, as unidades no SI, né, então J é igual a 1, então não preciso utilizar nenhum fator que ele chama de proporcionalidade, tá? Se vocês forem pesquisar, né, 1 quilocaloria, né, é igual a 426,9348 kgf vezes metro. Então isso aqui é uma força vezes newton, né, vezes metro, né? Então isso aqui é equivalente a uma energia, tá? Tá, ok? É conhecido também como torque, né? Tá? E também temos aqui, eu coloquei aqui em destaque, né, que uma caloria é 4,184 kJ, ou uma quilocaloria é o 426,9348 kgf vezes metro. Então aqui na prova a gente, né, eu dou essa relação como sendo arredondada para 427. Tá? Consequências importantes, tá, da primeira lei da termodinâmica. Então a gente vai ver que com a aplicação da primeira lei, né, a gente pode comentar, né, essas seguintes características aqui devido à primeira lei. A gente vai ver lá na frente também que a primeira lei ela não verifica, né, se o processo pode ir, por exemplo, ela não caracteriza o sentido do processo. A gente sabe que o processo, por exemplo, né, ocorre a transferência de energia de um fluido, né, que está numa temperatura mais alta para mais baixa, né, que a transferência de calor ela ocorre devido no sentido do meu sistema estar numa temperatura mais alta para o mais baixo, e nem também mensura, a primeira lei não mensura, né, a eficiência do processo. Isso vai ser visto lá na segunda lei da termodinâmica. Então, aqui o que conduz esses itens que são importantes baseado na primeira lei são esses seguintes itens. Primeiro, a interação de calor é uma função do caminho, tá? Então o calor não é propriedade, por isso que a gente usa o calor como uma diferencial inexata, tá? Que eu coloquei aqui para não esquecer. A energia é uma propriedade do sistema termodinâmico, tá? A gente vai ver aqui embaixo, né? Ele colocou aqui em cima, mas a gente vai mostrar aqui embaixo que quando eu percorrer, né, o meu processo por caminhos diferentes, a gente vai ver que essa variação do calor transferido ou recebido pelo trabalho realizado, né, ou fornecido vai ser igual a uma propriedade que se chama energia, né? E essa variação da energia ela não depende do caminho percorrido entre os dois estados. Tá? A energia de um sistema isolado é conservado, né? Ou seja, ele não está trocando nenhuma através da sua fronteira do sistema, né? Não está tendo nenhuma troca de energia na forma de trabalho e calor, né? Então a sua variação é zero, tá? Ok? E ele fala aqui também que não é possível ter nenhuma máquina que pode produzir, eu notei aqui, nenhuma máquina pode produzir energia própria sua sem consumir qualquer outra forma de energia. Ou então, ele não pode, aqui ele fala produzir energia como trabalho, né? Ou receber uma energia e não produzir trabalho. Tá? Então, a máquina de movimento perpétuo de primeira espécie que ele fala que é impossível. Então eu não posso ter muitas pessoas hoje com o advento aí dos carros híbridos, tal, muitos comentam, né? Mas se eu estou consumindo energia através do combustível, né? E ao mesmo tempo eu estou utilizando energia, por exemplo, do freio, eu não posso utilizar essa energia do freio para poder andar o carro, né? Então isso aí seria uma máquina de movimento perpétuo, né? Então isso é impossível. Então eu produzir a energia e consumir ela mesma, né? Então muitos comentam isso assim nos veículos, né? Eu não posso produzir a energia que é produzida quando você pisa no freio, nesses carros elétricos, né? Eu posso usar essa energia produzida no freio como ela mesma para poder movimentar o carro. Então isso não é possível. Isso aí seria um exemplo de uma máquina de movimento perpétuo, tá?
Bom, aqui eu tenho, ele vai mostrar, ele vai aplicar, né? Aqui eu tenho um sistema percorrendo, né, um estado, um caminho A, percorrendo um ciclo termodinâmico, né? E na ida, no processo de 1 para 2, por exemplo, numa expansão de um gás, aqui poderia ser, né, na ordenada aqui no eixo vertical a pressão, como está escrito aqui mesmo, e aqui poderia ser o volume específico, ou volume. Então, por exemplo, eu tenho um processo que está sendo expandido através do caminho A e ele pode ser comprimido através de dois caminhos, B ou C, que eu chamei aqui de vai ou ida, né? E as voltas B ou C. Então ele vai aplicar a primeira lei da termodinâmica para ciclos, tá? E vai, a partir dela, né, ele vai verificar que não existe, ele vai deduzir que existe uma propriedade que se chama de energia total, variação da energia total, que é dado pela diferença, né? Eu vou mostrar aqui para vocês que é dado por essa diferença aqui, ó, né? Entre o trabalho perdido o recebido e menos o calor recebido o perdido, né? Menos o trabalho, né? A variação do trabalho aqui fornecido ou produzido pelo sistema sobre, né? Pelo sistema. Então ele vai verificar que essa variação aqui é igual uma propriedade que se chama energia total, tá? Então o que ele fez aqui? Ele aplicou, né, a primeira lei para ciclos para o caminho AB. Então aqui eu tenho, né, a ida, a volta, tá? Então aqui pelo caminho a volta pelo caminho B. Então quando eu expando o gás e depois eu comprimo o gás, né, ele troca calor, né, com o meio externo, através da sua fronteira do sistema, né? Por exemplo, se aqui eu estou dando exemplo, por exemplo, num sistema fechado, um exemplo de um cilindro pistão, né? Onde eu estou comprimindo e expandindo um gás, tá? E o trabalho, né, eu vou ter um trabalho também para os dois caminhos, a ida, caminho A, e a volta, caminho B, né? Então quando eu estou expandindo e comprimindo meu gás, eu tenho, né, o trabalho, né, ou realizado sobre o sistema, ou o sistema realizou sobre o pistão o trabalho, tá? Igual a zero porque eu passei, né, da primeira lei aqui, eu passei essa parte para a esquerda, né, por isso que fica aqui igual a zero. Da mesma forma, eu vou fazer para o caminho AC, né, tá? Eu vou aplicar a primeira lei para sistemas que percorrem um ciclo termodinâmico, tá? A primeira lei para ciclos termodinâmicos. Agora, usando somente os caminhos AC e não AB. Depois eu vou chegar nessa expressão aqui, né? Depois eu vou subtrair, que ele faz aqui a expressão 4.3, essa de cima aqui, menos a 4.4. Então eu chamei aqui de A, B, C, D e A, E, C, F, né? Então essa expressão aqui, né, que está relacionado com o caminho, com calor transferido, né, através da fronteira do sistema pelo caminho A é igual aqui no caminho AC, tá? Então eu chamei aqui de A, esse aqui é meu A, e o A aqui embaixo é esse A aqui, essa expressão aqui, essa integral aqui, tá? Então fazendo a subtração, eu vou cancelar os A, cancelo o C, né? Aqui é meu C, ele é igual aqui embaixo, né? Também, então por isso que aqui é C também. Fiz a subtração e cheguei nessa expressão aqui. Então eu repeti ela aqui, ó. Coloquei as letras aqui para facilitar o entendimento. Aqui eu repeti o que está aqui, eu repeti aqui em cima para facilitar a explicação, tá? Aqui eu repeti o desenho da figura, tá? Que está percorrendo os processos, né, A, B e C. Vamos supor que é um processo de compressão. O A seria expansão e o B e o C por dois caminhos diferentes de compressão, tá? Então ele pode comprimir meu fluido através do caminho B e pode comprimir meu fluido através do caminho C, que seria a volta, tá? Aqui ele sabe-se que a interação de trabalho é a função do caminho, né, e representa a área no diagrama pressão vezes volume. Então ele mostra aqui que se eu calcular, né, o meu trabalho, né, nas voltas, né, no processo de 2 para 1, tanto pelo caminho B, que é dado por essa expressão aqui, né, estou calculando o trabalho, e se eu calcular meu trabalho no processo de 2 para 1 pelo caminho C, que é dado por essa expressão, vai verificar que é diferente de zero.
visto que eu vou ter que meu trabalho aqui no diagrama pressão versus volume é a área sobre a curva, então realmente vai ser diferente. Não, se eu subtrair o valor desse trabalho, que é a área sobre a curva, né, e também a área sobre a curva no processo de 2 para 1 via caminho C, né, vai ser diferente de zero, tá? Da mesma forma, né, vai acontecer isso para o calor, tá? Então, o calor também, né, eu coloquei aqui, a interação de trabalho e a interação de calor depende do caminho percorrido pelo sistema. Então, se eu calcular o trabalho, desculpe, o calor pelo caminho, né, de 2 para 1 via caminho B e o calor, né, transferido através da meia fronteira do sistema pelo caminho de 2 para 1 via caminho C, né, vai ser diferente de zero, tá? E daí? Daí que acontece aqui? Então, eu falo aqui assim, ó, a interação de calor ao longo do caminho 2B1, né, que é esse caminho aqui, é diferente da interação de calor ao longo do caminho 2C1, que é isso aqui, tá? Assim, a interação de calor depende do caminho dado pelo sistema, né? E a interação a interação de calor é uma função do caminho, assim como também o trabalho, tá? Aí agora tudo bem. Então, tanto o calor como o trabalho, né, é função do caminho. Então, não são o calor e o trabalho não são, portanto, propriedades termodinâmicas, tá? E ocorre na fronteira do sistema. Aqui ele vai falar da energia. Então, ele vai introduzir a energia e vai falar que ela é uma propriedade do sistema termodinâmico. Então, vamos ler aqui que é: para essa proposta, considere a mudança de estado, né, de um sistema de 1 para 2 ao longo do caminho A e de 2 para 1, tanto para o caminho B e C, tá? Assim completando dois ciclos diferentes, né, denominados de 1 a 2B1 e 1 a 2C1, tá? Então eu tenho, como mostrei aqui, né, eu tenho três caminhos aqui: um para a ida, que é a vai, né, a expansão do gás, e dois para a volta, tá, na compressão. Então eu posso comprimir tanto por B como por C meu fluido, tá, ok? Aí ele fala que, de acordo então com a primeira lei da termodinâmica, né, para ambos os ciclos, né, tanto para o caminho AB como o caminho AC, vamos chamar assim, né, a gente tem, né, que eu vou ter essa designação aqui, tá, ok? Então eu tenho tanto o caminho, né, eu passei o trabalho para lá, né, tanto pelo caminho 2B, né, e passei e tenho aqui para o caminho C, tá? Então são equivalentes. A gente sabe que tanto o trabalho, o calor e o trabalho depende do caminho seguido pelo sistema, né? Então a equação 4.8, né, mostra que o valor, né, da variação do calor pelo trabalho conectado pelo estado 1 e 2 é o mesmo para os processos 2B, né, para os processos que para os processos que fazem a volta, né, tanto pelo caminho B como pelo caminho C, né. Em outras palavras, essa quantidade não depende do caminho seguido pelo sistema, mas depende somente, né, dos estados inicial e final de um sistema. Consequentemente, essa quantidade é uma diferencial exata. Assim, então, consequentemente, ela é uma propriedade do sistema. Então, foi introduzida aqui que essa quantidade aqui é a energia, é a variação da energia total do meu sistema, tá? E então essa propriedade eles chamaram de energia, tá? E então a mudança diferencial da energia do sistema é dada por essa expressão aqui, tá? Aqui eu acho que aqui não tem esse sinal aqui, tá, pessoal? Então acho que eles erraram aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Então o que aconteceu? Eles fizeram essa subtração, tá? Então o que eles fizeram aqui, ó? Pelo caminho B, né? Então eu tenho esse menos esse aqui e essa parcela aqui, tá? E esse aqui, sim, então tá certo, deixa eu ver aqui, ó. Esse com esse, tá, dá positivo. Deixa eu ver o caminho C aqui, ó. Tá, então eles colocaram em evidência aqui, ó. Então ficou
Ah, sim, então tá certo, é porque é igual a zero, então tá certo, sim. É porque aqui, ó, então esse menos esse tem essa parcela aqui, tá? E esse aqui, então trabalho menos esse aqui, né? Tá? Aí como ele passou para lá, então tem esse valor negativo, ele trocou a ordem aqui. Então ficaria, se ele ficasse do lado esquerdo, né? O caminho C, que é dado, né, pelo trabalho, e o calor aqui, o caminho C, ficaria menos Q mais W. Né? Como ele passou para lá, então entra vai entrar esse sinal aqui, então tá certo. Sim. Aqui, então, o DE é uma diferencial exata, né? Isso é, né? Lá existe uma propriedade chamada de energia do sistema e sua mudança, sua diferencial muda, a sua mudança diferencial é relacionada ao trabalho e às suas interações de calor, né? Nós conhecemos também que a energia do sistema é a soma macroscópica e microscópica dos modos macroscópicos e microscópicos da energia, nem dado por essa expressão aqui. Então a gente já tinha visto lá atrás, né, tá? Que a energia total, né, é dada pela energia cinética, energia potencial e energia interna, né? A energia potencial e energia cinética, né, é dada, né, pelas suas somas macroscópicas, né, e a energia interna ela está relacionada com os pontos microscópicos, né, está relacionada com a análise microscópica, né, que a gente mensura ela, né, apenas com a sua variação, né. Então quando a gente vai calcular a variação da energia interna, ela está relacionada com a variação da temperatura, tá? Então, Q é energia cinética, P é energia potencial e O energia interna. Tá? Então, tomando como diferencial, né? Ou seja, procurando calcular a sua variação, né? Se eu passar o diferencial aqui, né, em ambos os lados, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tá? Então, eu tenho que aqui a minha variação, o DS seria a minha eu anotei aqui, a minha variação líquida de energia do sistema, né? E ela será igual à transferência líquida de energia que cruza a fronteira do sistema, tá? Essa energia do sistema pode variar por qualquer uma das três maneiras, a saber, né? Por uma variação interna da energia cinética, uma variação da energia interna, da energia cinética ou da energia potencial. Tá? Então essa aqui é conhecida como a minha primeira lei da termodinâmica para uma mudança de estado em um sistema, né? Na forma diferencial. Tá? Então se eu quiser calcular, por exemplo, de um estado 1 ou 2, eu posso passar a integral em ambos os lados. Né? Tá, ok? Tá? Observe que aqui, né, foi utilizada o diferencial inexato, né, tanto para calor e trabalho, porque essas grandezas, né, não são propriedades termodinâmicas, né, elas dependem do caminho. Tá? Aqui eu estou falando no item 4.4.3, né, a energia de um sistema isolado é conservado. Tá? A lei então isso é obtido, vem lá da lei da conservação, da primeira lei da conservação de energia, que é a primeira lei, né? A lei da conservação de energia é a primeira lei da termodinâmica, né? Então a energia, ele fala aqui que não pode nem ser criada e nem ser destruída, embora ela pode ser transformada de uma forma até outra. Então ele fala do sistema isolado. Em um sistema isolado, a energia do sistema permanece constante, tá? Então se eu tenho aqui a primeira lei, né, da forma matemática, né, na forma diferencial, né, integrando, eu vou chegar nessa expressão aqui. Tá? Então, se eu integrar essa expressão como eu tinha dito aqui em cima, né, tá, eu vou chegar numa expressão da primeira lei que para um sistema que ocorre mudança de estado do estado 1 para o estado 2. Tá? Então observe que aqui eu não utilizo, né, Q2 menos Q1. Da mesma forma, eu não utilizo W2 menos W1. Por quê? Porque não são propriedades, né, e depende do caminho. Por isso que eu uso essa notação aqui. Tá? Já a energia total é uma propriedade do sistema, tá? Como a gente viu aqui, né?
Deixa eu ver onde que eu tava aqui. Tá. Então, em outras palavras, assim é chamado e tal. E eu coloquei aqui, né? E é uma propriedade do sistema. Eu não estou achando aqui no texto em inglês. Tá? Então aqui eu tenho a primeira lei, tá? Para um sistema que tem uma mudança de estado entre os estados 1 e 2. Tá? Então o Q1 e 2 é o calor transferido do sistema durante o processo do estado 1 para o 2. E o W2 é o trabalho realizado pelo sistema sobre a vizinhança durante o processo. Tá? E definindo o que é a energia total no estado, a energia total do sistema no estado 1, né? A gente abrindo aqui, eu tenho que ela é soma da energia potencial, a energia cinética e a energia interna. Observe que aqui, para calcular a energia interna, vai sempre nos interessar não o seu valor no estado, mas assim a sua variação. Então a gente sempre vai procurar saber ou tomar como conhecida a variação da energia interna. Tá? Assim, a equação 4.11 pode ser reescrita dessa forma aqui. Tá? Então, substituindo essas expressões, né, para energia potencial cinética e interna, né, eu vou chegar aqui, né, que é a minha primeira lei, né, para um sistema que tem uma mudança de estado. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica. Então, nesse caso aqui, para me calcular, eu posso utilizá-la, por exemplo, para calcular o calor transferido, ou o trabalho realizado, ou o trabalho necessário, né, para que eu tenha uma mudança de estado no meu sistema. Né. Então, essa primeira lei é dada em Joule. Tá? Se eu utilizar todos nos meus cálculos, né, no sistema, as minhas grandezas, né, utilizar todas no sistema internacional. Então, por exemplo, aqui eu preciso conhecer a massa, né, para poder calcular, por exemplo, o calor transferido. Né. Se eu não tiver variação de energia potencial, não, por exemplo, se eu tenho um veículo qualquer que está percorrendo uma estrada, né, então não tem variação de cota. Né. Então, supondo que a minha estrada é o meu ponto horizontal de referência, né, então o carro não está subindo uma ladeira nem descendo, então a variação de energia potencial é zero, então aqui cancela. Se ele não tiver variação, no caso do carro, né, não tem variação da energia, não for falado no problema, né, ou então não ter variação de temperatura, né, citada no problema, então eu posso considerar que não tem variação de energia interna. E se o meu carro, por exemplo, ele está tendo variação de velocidade, aí sim eu vou ter que calcular aqui a minha variação de energia cinética. Observe que aqui a velocidade, né, pessoal, aqui está a velocidade elevada ao quadrado, então eu vou ter m2, tá? Vou até anotar aqui, ó. Então eu vou ter que m2 dividido por segundo ao quadrado, tá? Isso daqui, tá, é igual joule dividido por quilo, tá? Se vocês checarem aí, deixa eu arrumar aqui, opa, botar uma setinha aqui para não esquecer, salvar. Então, quando eu pegar a velocidade em metros por segundo, né, se lá tiver quilômetros por hora, eu tenho que transformar, dividir por 3,6, eu passo para metros por segundo, e quando eu levar aqui ao quadrado, eu vou ter que a minha velocidade em metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a joule por quilo, tá? Então, ok? Não nesse caso aqui, então, então vai ser aqui, ó, então, pessoal. Aqui, isso, não aqui. Porque aqui depois eu multiplico pela massa, eu vou chegar em joule, tá? Então, se eu partir aqui, pegar a minha primeira lei para uma mudança de estado, né, e dividir pela massa, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, que é a primeira lei da termodinâmica na forma específica. O específico porque eu dividi pela massa. Tá? Então, nesse caso, aqui sim, quando eu for calcular, por exemplo, a variação de energia cinética, né,
eu vou pegar lá o exercício estiver em km por hora, divido por 3,6, eu passo para metros por segundo. Quando eu levar ao quadrado, eu tenho que a minha velocidade que é metro quadrado por segundo quadrado. Isso aqui é igual a joule por quilo, tá? Por que eu faço isso? Porque eu não conheço, por exemplo, quando eu não conheço a massa que tem no meu sistema termodinâmico, né? Então eu utilizo a primeira lei na forma específica, né? Como eu já falei em aulas anteriores, observe que nas tabelas termodinâmicas, né, as propriedades são todas específicas, porque partes do princípio que a gente não conhece a massa do meu sistema. Então, se vocês forem olharem lá a tabela, tá, deixa eu abrir a tabela aqui. Observe que todas as propriedades, né, as grandezas que são citadas lá, né, estão em letras minúsculas. Tá? Deixa eu pegar aqui as tabelas termodinâmicas. Então, como vocês viram aí, né? Então, observe aqui que, né, todas essas propriedades aqui são valores específicos, né? Volume específico dividido pelo Kg, energia interna específica, tá? Então, letra U minúscula, entalpia específica dividido por Kg, entropia específica dividido por Kg, tá? Então, partes do princípio que a gente não conhece a massa do meu sistema. Tá? Então, por isso eu utilizo... E aí a gente representa essas grandezas, né, com letras minúsculas, né, exceto aqui o Z, que é dado em metros, né, no sistema internacional. Aqui a energia interna, né, utiliza letra minúscula. Agora, as situações, como já tinha comentado aqui, né, quando não há mudança da energia potencial, Z2 igual a Z1, tá? Então cancela essa parte aqui, então eu resulto aqui na minha primeira lei para a mudança de estado, tá? Com Z1 igual a Z2, então não existe aqui a variação de energia potencial, tá? Novamente aqui eu volto, estou trabalhando com a primeira lei não específica, tá? Então letras maiúsculas e dado em joule, primeira lei com as grandezas dadas em joule, tá? Caso 2, quando eu não tenho nenhuma mudança de energia potencial e também não tenho nenhum escoamento de massa, né, saindo do meu sistema, né? Então eu tenho que não tem variação de energia potencial e nem variação de energia cinética, né? Então eu tenho o meu caso, eu volto aqui, eu aplico aqui a minha lei, né, para uma mudança de estado, e aqui quando eu aplico essas duas condições eu tenho um exemplo que diz eu posso aplicar essa primeira lei para um sistema fechado, né, tá? A gente retorna lá, né, a primeira lei que a gente já tinha visto lá, né? Então para um sistema fechado, né, as variações de energia cinética são desprezíveis, a variação de energia potencial também pode ser desprezível, tá? Existe, depende também. Se vocês olharem lá o livro do Mono Shapiro, se eu incluir, por exemplo, o pistão, né, na minha, como fazendo parte, além do fluido está sendo comprimido, expandido dentro do meu cilindro pistão, se eu considerar o pistão dentro do meu sistema termodinâmico, né, eu posso ter uma variação de energia potencial, ou não, tá? Mas geralmente são desprezíveis. Aqui em outras palavras, né, para um sistema fechado, né, sem escoamento, né, então não existe a variação da energia cinética, né, e nem da variação da energia potencial, né. Então a equação 4.5, que é essa equação aqui que eu estou mexendo o mouse, né, é conhecida como equação de energia para sem escoamento, vamos dizer assim, né, no flow, né. O caso 3, né, então a gente está no caso 1, caso 1 não tem variação de energia potencial, o caso 2 não tem variação de energia potencial e também não tem variação de energia cinética, e o caso 3 é o sistema isolado, que ele chama aqui. Então eu não tenho o meu calor transferido para o sistema é zero e o meu trabalho realizado pelo sistema também é zero, né? Então eu tenho que a primeira lei é dada por E2 igual a E1, né? Que é a energia total do sistema no estado 1 é igual à energia total no sistema no estado 2, tá?
aqui prosseguir mais um pouquinho, tá? Aqui eu estou falando aqui da máquina de movimento perpétuo, né, da primeira espécie, que é impossível, né? Por então eu tenho aqui que que é isso? Máquina de movimento perpétuo é definido como uma máquina no qual produz energia de trabalho sem consumir um montante equivalente de energia de calor de outra fonte, ou uma máquina no qual sempre recebe calor de uma fonte sem produzir no trabalho. Então, o que eu acabei de ler está resumido aqui. É uma máquina que produz aqui trabalho, mas não consome nada. E aqui é uma máquina que consome calor, mas não produz nada. Então, nesse primeiro a figurinha aqui, né, produz energia na forma de trabalho sem consumir energia na forma de calor de outra fonte. E nessa figurinha aqui, eu escrevi aqui, né, é uma máquina a qual recebe calor de uma fonte sem produzir qualquer trabalho. Então isso é impossível. É o caso lá que eu exemplifiquei lá, que o pessoal fala que quando você pisa no freio, você produz uma energia. Por que aquela energia não poderia ser usada para movimentar o próprio veículo, né? Então você está produzindo, né, energia ali, né? Por exemplo, você pode produzir trabalho, né? E ao mesmo tempo você utilizar ele, né, para consumir, né? Então isso iria caracterizar uma máquina de movimento perpétuo, né? Então, na caso ali, ele é utilizado, né? Depois vocês verifiquem lá se eu não estou confundindo aqui, tá? Ele vai ser utilizado para recarregar a bateria ali, tá? Então, isso aqui, esse item 4.4.4, né? Ele foi colocado aqui por o autor desse livro, né? Devido aqui ao fato dele ter feito comentado aqui as consequências da primeira lei, né? Tá? Então, quando eu conheço a primeira lei, eu chego nesses itens aqui que devem ser considerados, né? Tá? Em decorrência da dedução da primeira lei lá que veio, né, do trabalho, né, de Joule, que realizou aqueles experimentos lá, né? Vou continuar mais um pouco aí. As limitações da primeira lei, tá, da termodinâmica, né? Então, as seguintes são as limitações da primeira lei, né? Quando um sistema fechado passa por um ciclo termodinâmico, né, a transferência de calor líquido é igual, né, à transferência de trabalho líquido, né? Esse enunciado, tá, ele não especifica a direção do escoamento do calor e do trabalho. Isso é, se o calor, né, se transfere de um corpo, né, na alta temperatura para um corpo na baixa temperatura, ou ao contrário, tá? Então isso quem vai dizer lá, como eu falei lá em cima, é a segunda lei. Também não dá nenhuma condição sobre o qual, né, essas transferências ocorrem, né? Tá? Então ele não dá nenhuma condição sobre qual essas condições ocorrem. Essas transferências, né, ocorrem tanto de calor como de trabalho. Tá? B. A energia de calor, né, a energia de calor e o trabalho mecânico, né, são mutuamente conversíveis, né? Embora, né, o trabalho mecânico pode ser completamente convertido em energia de calor, mas somente uma parte da energia de calor pode ser convertida em trabalho mecânico, né? Isso significa que a energia de calor e o trabalho mecânicos não são mutuamente conversíveis, né? Conversíveis. Em outras palavras, né, existe uma limitação da conversão de uma forma de energia em outra. Tá? E o que ele quis dizer com isso aí? Ele quis dizer que você não pode converter, né, ele fala aqui, né, a conversão, tanto a energia de calor como a energia de trabalho, não são mutuamente conversíveis, ou seja, existe o que a gente chama de eficiência, né? Então você não pode converter todo o calor em trabalho. É o que ocorre, por exemplo, no motor de combustão interna,
por exemplo, num dissipador, num processador de um computador, né? O processador, para funcionar, recebe energia, trabalha através da energia elétrica, né? E parte do processamento que não é e parte dessa energia que não é convertida em processamento é perdida na forma de calor. Por isso que a gente tem que colocar um dissipador de calor ali no processador de um computador, né? Então não é possível, né, converter, né, totalmente, por exemplo, a energia de calor em trabalho mecânico, né? Porque isso existe o conceito de eficiência, né? Então não existe uma eficiência de 100%, que quis dizer aqui, né? Aqui na letra A, né, eu quis exemplificar aqui o sistema fechado, né? Eu coloquei aqui a primeira lei, né, do sistema fechado, para fazer a equivalência aqui do que ele falou, né, em palavras, né, em questões assim ou de fórmulas ou de ciclos, né, ou de figuras que representam um ciclo termodinâmico, né. Então, por exemplo, aqui na letra B, né, ele fala assim, ó, a energia de calor e o trabalho mecânico são mutuamente conversíveis, ou seja, eu posso sim transformar a energia do calor em trabalho mecânico. Onde que é feito isso? Por exemplo, numa turbina a vapor. Ela recebe energia do vapor d'água e essa energia é transferida em trabalho, né? Só que eu não consigo fazer essa conversão direta, porque existe uma eficiência, uma perda de calor, né, da turbina. Então, parte dessa energia, né, eu não consigo transformar em trabalho, né? Então ele fala aqui, ó, eles são conversíveis, são, né, embora o trabalho mecânico pode ser completamente convertido em energia de calor, mas somente uma parte da energia pode ser convertida em trabalho mecânico, é como que ocorre aqui em ciclos de potência, por exemplo, numa turbina a vapor, né? Então, parte dessa energia que entra na turbina, que é o vapor superaquecido, é transformado em trabalho, e outra parte é perdida na forma de calor para um reservatório frio, por exemplo, o oceano ou um rio, né? Então, na verdade, esse calor aqui vai ser trocado com água de resfriamento, por exemplo, utilizado de um rio, por exemplo, tá? E aqui eu coloco, né, a questão da eficiência térmica, né? Então, esse valor aqui, se eu for calcular, ele não é 100%, né? E mesmo que se eu for calcular, a gente vai ver lá para frente que existe máquinas que operam considerando ciclos reversíveis, né? Ou seja, que não tenha perdas, né? No qual a relação de energia, eu posso substituir essas relações do calor no reservatório frio pelo calor no reservatório quente, né, que é a fonte e onde é perdido, é rejeitado o calor, né, para um ciclo ideal, que é um ciclo que opera reversivelmente, um ciclo idealizado, né, pelas suas temperaturas em Kelvin, pelas suas temperaturas absolutas. E a gente vai verificar que a eficiência obtida, né, quando eu considero meu ciclo ideal, ela é no máximo, por exemplo, nesse caso aqui, dependendo das temperaturas absolutas da fonte quente, do reservatório quente e do reservatório frio, o seu valor é obtido igual a 80% e não 100%, né? Então, eu quero dizer que não tem como, né, eu transferir toda essa energia em trabalho mecânico, né? Tá? Então, as limitações da primeira lei, né, ela não especifica, né, a direção do escoamento do calor e trabalho, né, se o escoamento, né, da minha energia vai do corpo mais quente para o corpo mais frio ou vice-versa, né? Ele não dá nenhuma condição, né, como que ocorre, sobre a forma que ocorre essas transferências, né? E também ele fala aqui que a energia do calor e o trabalho mecânico são conversíveis, mas eles não falam assim, se converte totalmente a energia do calor em energia de trabalho, né? Então a primeira lei não trata disso. Quem vai tratar disso, que ele quis dizer aqui, é a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver mais adiante, tá? Vamos aqui falar continuar mais um pouquinho, tá? Já temos aí 49 minutos de aula. Aplicações da primeira lei da termodinâmica, né, para um processo de
de não escoamento, ou seja, para um processo onde eu tenho uma mudança de estado que não ocorre escoamento, né? Ou seja, não tem uma entrada e uma saída, que a gente chama de sistema, vai designar aqui por sistema fechado. Tá? Então, quando o sistema passa por uma mudança de estado, né, ou um processo termodinâmico, né, então ambos, né, a transferência de calor e a transferência de trabalho ocorrem. Tá? A transferência de energia líquida é armazenada dentro do sistema e é conhecida como energia armazenada ou energia total, tá, do sistema, e no qual foi discutida no item lá 4.1, na equação 4.11, desculpem, que é essa equação aqui, que é a primeira lei para o sistema fechado. Tá? Então, aqui eu vou apresentar, então, ele fala, né, aqui ele coloca a primeira lei, então, para uma mudança de estado, primeira lei da termodinâmica que passa por uma mudança de estado. Tá? Então, ela é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, ele fez um repeteco aqui da equação 4.11 e chamou aqui de 4.16. Para um sistema fechado, né, que não tem escoamento, né, que ele chamou de no flow, né, esse no flow ele apresentou aqui, ó. Vamos ver aqui se eu acho rápido. Aqui. Tá, então quando seria o caso 3 aqui, né? Então ele apresentou a primeira lei da termodinâmica para um sistema que passa por uma mudança de estado entre os estados 1 e 2. Depois ele apresentou os casos específicos, né, onde eu tenho que são como se fosse um sistema que passa uma mudança de estado submetido sobre as seguintes hipóteses simplificadoras. Então o caso 1 é quando eu não tenho variação de energia potencial, o caso 2 é quando eu não tenho variação de energia, além de não ter variação de energia potencial, não tem variação de energia cinética, e o caso 3, né, quando eu não tenho essas duas variações, ele designou, é o caso 2, desculpem, o caso 2 ele designou como a primeira, como essa equação aqui, como sendo a minha equação da energia no flow, né, seria para um sistema que não tenha entrada e saída de escoamento, de massa, tá? Ok? Ou seria caracterizado como sendo meu sistema, como sendo um sistema fechado, tá? Então seria o caso 2 aqui. O caso 3 seria quando eu tiver um sistema isolado, eu tenho apenas que não existe variação de energia total, né? Então a energia total do sistema no estado 2 é igual à energia total no estado 1. Tá? Voltando lá então. Opa, aqui, ó. Tá, ok? Então, então ele fala assim que a equação 4.16, né, ela é aplicada para um processo de no flow, né, ou um sistema estático, né, e ela pode ser escrita dessa forma aqui. Então ele quis recuperar o que ele chegou na primeira lei para o sistema fechado, ou ele chama de processo no flow, sem escoamento, né, sem entrada e saída de massa. Então aqui eu tenho um exemplo de um sistema fechado, né, um sistema termodinâmico fechado, e não um volume de controle, né, onde tem vazão de fluido, né, através do volume de controle, né, da fronteira do volume de controle, né, da superfície de controle. Tá? Então no sistema fechado eu tenho a minha fronteira, né, bom, vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho um sistema fechado, né, delimitado aqui pelas linhas pontilhadas, e né, essas linhas seriam a minha fronteira do sistema. Quando eu tiver, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui do volume de controle, não tem. No caso de volume de controle, né, eu vou ter uma entrada e uma saída de fluido, né, e no volume de controle as linhas pontilhadas seriam a minha superfície de controle. Tá? Então aqui ele fala que como não tem, né, variação de energia potencial e variação de energia cinética, né, até anotei aqui. Então eu tenho aqui minha primeira lei para sistema fechado, né, tá, ok? Não tem então, portanto, variação de energia potencial nem variação de energia cinética. Tá? Então ele chama aqui a primeira lei aplicada ao processo no flow, sem escoamento.
Aqui ele fala que pode ser observado que o calor e o trabalho, né, como já foi dito, não são propriedades dos sistemas, mas suas diferenças durante o processo é o equivalente a uma energia armazenada. Desde que a energia armazenada é uma propriedade, então, né, essa diferença também pode ser uma propriedade. Tá? Tipos de mudança de estado para sistema fechado, né? Ou seja, para processo de no-flow. Eu tenho, né, um processo reversível, né, para o sistema fechado, né, onde todas os processos sem escoamento reversível diferentes, como são aplicáveis, por exemplo, para gases perfeitos, né, são discutidos em detalhe, foram discutidos em detalhe num capítulo anterior, né? E o processo onde eu tenho processo irreversível para o sistema fechado, né? Então, por exemplo, eu tenho o caso de um processo de expansão livre ou não resistida, né? Então, imaginem aqui eu tenho um sistema no seu estado A, né? E eu tenho um sistema fechado, no lado eu tenho um gás, né, sobre certas propriedades de pressão, volume e temperatura, e no lado direito eu tenho o vácuo. Então, quando eu dou um peteleco aqui nessa membrana, existe uma membrana que separa os dois evidentemente, né, já que aqui tem um vácuo, né. Quando eu estouro essa membrana aqui, que eu estou passando o mouse, né, ocorre uma expansão abrupta do gás. Né. Então aqui não existe trabalho realizado, existe uma expansão abrupta, né. E também não existe variação da energia interna, porque as temperaturas 1 e 2 são iguais. Tá ok? Ele colocou aqui que T1 é o mesmo aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho P1, né, submetido ao mesmo valor aqui no estado B, né, eu tenho que P2 é igual a P1, o V2 é maior que V1 e as temperaturas permanecem constantes, tá? Então, no caso aqui, nessa figura, né, nessa configuração aqui onde ocorre uma mudança do estado A para o estado B, né, ele fala aqui que houve uma expansão livre, ocorre quando o fluido é permitido expandir de repente, né, no recipiente de vácuo através do orifício, né, de uma dimensão grande. Tá? Ele fala que também, né, nesse processo, nessa mudança de estado, do estado A para o estado B que eu chamei aqui, né, não houve trabalho realizado. Tá? Então são tipos de processos que ocorrem, né, que não tem escoamento de fluido, né, que você tem um processo que pode ser considerado reversível, né, ele pode ser aplicável a um gás perfeito, né, e processos em sistema fechado, eles são considerados irreversíveis, né, quando eu tenho, por exemplo, uma expansão abrupta do gás, do fluido, né, como ocorreu aqui. Tá? Aqui ele está, deixa eu ver, tá ok. Então ele fala que assim para uma expansão, para um processo de expansão livre, né, do gás, né, os seguintes itens podem ser anotados. Tá? Desde que o sistema é perfeitamente isolado, né, nenhuma transferência de calor ocorre. Né, então não existe transferência de calor, né, e a expansão do gás pode ser chamada de expansão adiabática. Tá? Então eu estou considerando aqui, né, para a expansão livre, né, do gás. Né, então que ocorreu aqui na figura da figura 4.5a para a figura 4.5b. Tá? No item 2 aqui, desde que a expansão livre do gás, né, do estado 1 em equilíbrio para o estado 2 ocorra de repente, né, portanto, o estado intermediário não estão em equilíbrio, né, como mostrado no diagrama aqui na figura 4.5c. Então esse processo é reversível e a expansão é então conhecida como expansão adiabática reversível. Tá? Ok? Item 3, desde que não há resistência a superar durante esse processo de expansão, né? Porque eu dei um peteleco aqui, né? Ou abri uma torneira, ou dei um peteleco aqui nessa divisória, né? Nessa membrana aqui que eu estou passando o mouse, né? Desde que não haja nenhuma resistência a superar durante o processo de expansão livre, né,
portanto, nenhum trabalho foi realizado pelo sistema, né? Então, o trabalho aqui é zero. Assim, o processo de expansão livre é também conhecido como processo de expansão não resistida. Tá? De acordo com a primeira lei, né, eu tenho que é dado por essa expressão para esse processo, né, que ocorreu aqui da mudança do estado A para o estado B. Tá? Assim, para a expansão livre, como aconteceu, né, como aconteceu aqui, né, tá? Né, não houve troca de calor, não considera-se que há troca de calor nem trabalho, né, de expansão. Portanto, a mudança na energia interna, né, é zero, tá? Para um sistema fechado isolado. Tá? Então, essa aqui é a minha primeira lei para a expansão abrupta e isolada do meu sistema. Tá? Então, não houve trabalho, calor trocado na expansão livre, nem trabalho realizado. Tá? Então, essa aqui é a primeira lei para esse problema físico aqui, da expansão do gás. Tá? A expansão abrupta do gás ou expansão livre do gás. Em outras palavras, né, a energia interna do sistema, no processo de expansão livre, permanece constante. Tá? Assim, o processo de expansão livre é também conhecido como processo de energia interna constante. Tá? Não houve variação da energia interna. E a gente sabe que na energia interna, né, ela pode ser dada, a gente viu lá, para processos com transformações, processos de transformações em gases, né, perfeitos, né? Vocês estão lembrados lá? Acho que foi o capítulo. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui fácil. Tentar mudar aqui. Eu vi aqui. Aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Acho que não é, não. Acho que é o outro aqui. Deixa eu ver. Primeira lei. Agora eu não vou achar aqui. Primeira lei, resolução, isso aqui, substância. Deixa eu ver se está aqui. Vamos ver se não estou achando aqui agora. Espera aí, vamos ver aqui. Os livros. Aqui, vamos ver aqui. Acho que está aqui. Aqui está aqui. Então, eu tinha apresentado para vocês nesse capítulo 3 desse livro, né, as propriedades e processos termodinâmicos, né, em gases, né, tá? Então aqui no final, acho que é aqui, ó, ok. Então aqui um processo, tem todas as formulações aqui, né, para processos, para transformações, né, para processos termodinâmicos de gases perfeitos, né. Um processo politrópico onde qualquer uma das propriedades pode variar, né. A gente viu que eu estou querendo calcular ali a variação de energia interna, né. Então aqui, ó, eu quero justificar esse cálculo aqui que é MCV delta T, né. Aqui. Então a mudança, então deixa eu ver, deixa eu me situar aqui. Então aqui eu tenho processo isobárico, volume constante, temperatura constante, que a gente viu, processo isentrópico, tá? Que é adiabático, a entropia não varia. No 5 eu tenho que
né, processo politrópico. Então é aqui, ó. Então eu tenho que variação aqui, eu quero chegar nessa expressão aqui, ó. Então a variação da energia interna, né, para um processo considerando politrópico, qualquer uma das variáveis das propriedades quando tem transformações em gases pode ocorrer. Eu tenho que é dado pela massa vezes o calor específico ao volume constante, variação da temperatura T2 final menos temperatura T1 inicial. Então essa expressão aqui, ó, tá? Então vou voltar lá, que é a mesma dessa aqui. Então no caso, né, ele falou assim, a gente conhece, né, a mudança, como que se calcula, né, a energia interna, né, a mudança da energia interna é dada por essa expressão aqui. A gente sabe também que o calor específico, né, é dado por expressão, e o calor específico à pressão constante é dado pela variação da entalpia pela temperatura. Tá? Então, para um processo, né, para o processo termodinâmico de gases, né, que não tenha uma mudança de estado, né, a gente sabe que, como a massa é sempre positiva, CV, o calor específico a volume constante é sempre positivo, então isso vai nos conduzir que não existe variação da temperatura. Então T2 é igual a T1. Tá? Então, no caso, qual o problema físico que você está abordando? É o caso, esse caso aqui, tá? Só para relembrar. Eu tenho um sistema fechado, eu tenho um gás confinado aqui no compartimento A, e no compartimento B eu tenho um vácuo. Então eu dou um peteleco aqui nessa membrana e ocorre uma expansão abrupta do gás. Né? Então, quando ocorre isso, né, não tem calor realizado, não é realizado, nem trabalho, desculpa, não tem trabalho realizado, é uma expansão livre, uma expansão abrupta, né? Tá, ok? Seria referente aqui ao processo na letra B, né? Processo sem escoamento irreversível, né? É uma expansão livre que ocorre quando o fluido é permitido expandir de repente dentro de uma câmara de vácuo, né? E eu estou mostrando aqui, né? Como que, quando eu aplico a primeira lei da termodinâmica, né? Como que ela resulta para esse tipo de problema físico, né? Então, não tem trabalho, tá? Ok, não tem trabalho nessa expansão do gás, tá? Então aqui dentro eu tenho um gás aqui dentro, né? Tá? Tá ok? A partir dos princípios que eu estou tendo um gás, tá? Não tem calor trocado nessa expansão, porque o meu sistema está isolado, tá? E eu escolhi aqui meu sistema termodinâmico delimitado aqui pelo contorno ou fronteira do sistema, essa linha pontilhada, né? Então, aplicando a primeira lei para esse tipo de problema físico, não tem calor trocado e nem trabalho realizado. Então, eu chego nessa expressão aqui, ó. Lembre-se que aqui eu tenho, resumindo aqui, a minha primeira lei para sistema fechado, né? Então, para sistema fechado, né, eu considero que a variação de energia potencial, variação de energia cinética são desprezíveis, né? Tá? Então, para esse tipo de caso, eu estou mostrando aqui que a primeira lei da termodinâmica aplicada para esse problema chega nessa expressão aqui, que não existe variação de energia interna, né? E a definição de variação de energia interna é dada por essa expressão aqui, né? E como é que eu chego que a temperatura é igual? Eu até comentei isso fazendo essa análise que eu acabei de fazer aqui, ó. A massa é sempre positiva, o CV é positivo, então conduz isso aqui. Eu acho que eu não cheguei, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu acho que eu vou comentar ainda. Tá aqui, ó. Eu vou comentar ainda, porque eu já ministrei isso no passado, né? Depois eu vou comentar aqui então, que quando eu for aplicar a primeira lei, tá, para volume de controle, tá? Por exemplo, isso aqui ainda vou comentar com vocês ainda, tá? Por exemplo, quando existe uma expansão, uma compressão do gás, né, uma válvula de retenção, uma válvula de expansão, né? Então eu tenho aqui um fluido que está escoando da esquerda para a direita, né?
Aqui no caso eu tenho uma redução da minha área para o meu fluido passar da esquerda para a direita. Então aqui tem uma tubulação, o fluido está passando aqui da esquerda para a direita, e aqui eu tenho uma redução de área, tá? Dado por uma válvula de expansão, né? Eu posso ter também uma região porosa que vai fazer com que ocorra a queda de pressão do meu escoamento que está escoando da esquerda para a direita, né? Ou uma restrição da minha tubulação. Então o escoamento está fluindo aqui da esquerda para a direita, de repente ocorre uma redução da dimensão, do diâmetro, né, da minha tubulação. Isso vai fazer com que ocorra um estrangulamento do meu escoamento. Aqui são as hipóteses, ainda vou comentar isso para vocês para frente, né? As hipóteses que ocorrem nesse tipo de escoamento, né? Quando tem uma válvula, um meio poroso, uma redução abrupta, né, do diâmetro da minha tubulação. Aplicando a primeira lei, né, a gente chega que não existe variação da entalpia, né, tá? E aqui a grande questão, né, o que acontece com a temperatura do fluido, né, quando ela passa por uma restrição, né? Você pode estar perguntando o que isso tem a ver com o nosso caso aqui, né? O que isso tem a ver aqui? É que eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, né? Eu vou chegar numa análise que eu fiz aqui na aula, né? Vou fazer a mesma análise aqui quando eu tenho esse tipo de tubulação, esse tipo de problema físico, né? Quando eu tenho uma restrição do meu escoamento dentro de uma tubulação. Aqui o que acontece, né? É a mesma análise lá, né? Só que aqui eu estou analisando o CP, né? Eu tenho, né, a fórmula do CP. CP o que é? Variação da entalpia pela temperatura, né? Quando eu tenho um gás, a análise é a mesma. CP é sempre positivo, tá? O H2 é igual a H1, que eu obtive isso da primeira lei. Então, logo, se eu tenho um gás que está passando na tubulação, e não um fluido em mudança de fase, né? Ou um fluido bifásico antes dele passar pela válvula, né? Então, se eu tenho um gás, T2 é igual a T1. É a mesma análise que eu fiz aqui, ó. É a mesma análise que eu fiz aqui, né? No caso aqui, né, houve uma expansão abrupta do gás, né? Se eu for fazer análise que acontece com a temperatura, né, a massa é sempre positiva, o CV, o calor específico a volume constante, é sempre positivo, né? Então, consequentemente, não existe variação da temperatura nesse caso aqui. E nesse problema aqui né, que eu tenho escoamento de um fluido que está passando nessa válvula de retenção, né, ou quando ele está sendo estrangulado, né, eu faço uma análise do CP, a definição do CP. Eu tirei da primeira lei, aplicando a primeira lei para volume de controle, que H2 é igual a H1, né, CP é sempre positivo, então T2 é igual a T1, se eu estiver escoando aqui na minha tubulação gás ideal. Se eu estiver passando gás ideal. Se eu tiver nessa região aqui um fluido bifásico, né, deixa eu ver onde é que está isso. Não, está aqui. Se eu tiver um fluido bifásico, a temperatura vai cair, tá? Se o fluido que estiver passando antes dele passar na válvula de expansão, ele for um fluido bifásico, líquido mais vapor, né, a temperatura vai cair. Então, nesse gráfico aqui da temperatura versus entropia, o que acontece? Eu tenho, né, um processo antes de passar na válvula e depois que passar na válvula, um processo a entalpia constante, né? Tá? Então, a pressão vai cair, então ele vai percorrer essa linha vermelha aqui, porque o processo é isoentálpico, né? H é constante. A pressão vai cair, tá? E a temperatura também vai cair. Se eu for daqui para cá, a temperatura vai cair, tá? Se eu passar uma linha reta daqui e outra linha reta daqui, a temperatura cai, a pressão cai, mas a entalpia permanece constante, tá? Isso aqui, no caso, né, se eu estou com vapor superaquecido, né? Tá? Se eu tiver uma região bifásica, vai acontecer também a mesma coisa, né? Então, se eu tiver aqui nesse ponto antes de passar na válvula, né, se eu tiver
vou percorrer essa linha vermelha, a pressão vai cair desse valor para esse valor aqui em azul e a temperatura vai cair, tá? Ah, sim, agora sim. Vocês vão perguntar, não, professor, a temperatura variou pouco, realmente. Nessa região aqui eu posso ter um gás ideal. Então, se eu for traçar, deixa eu ver se eu consigo traçar uma linha aqui, ó. Se eu for traçar uma linha aqui, tá? E outra linha aqui, a temperatura vai cair, mas vai ser muito pouco, né? Então, se eu tiver um gás antes dessa válvula aqui, ó. Se eu tiver um gás passando aqui, ou um vapor superaquecido, que pode ser considerado um gás, tá? Ele fala que a temperatura vai ser igual, mas vai ser aproximado, né? Como eu acabei de mostrar aqui, ó. Agora, se eu tiver aqui, né, um fluido bifásico que vai ser estrangulado por essa válvula, ou por ser meio poroso, ou por que vai ter uma mudança do diâmetro da tubulação. Aqui à esquerda tem uma tubulação que tem um diâmetro maior que esse diâmetro aqui, por isso que chama tubo capilar, né? Então aqui vai acontecer uma mudança maior da temperatura, né? Então deixa eu passar. Então aqui eu tenho o valor de temperatura e aqui eu tenho outro valor de temperatura, né? Então vai vir desse ponto aqui, ó, tá? Então quando é um gás, o que acontece? Praticamente as temperaturas são iguais, né? Então na verdade aqui eu vou até salvar isso aqui. Aqui tinha que ter um tio aqui, né? Então se o fluido é ideal, né? Então a temperatura, nesse caso aqui, desse problema físico, que é onde tem o estrangulamento do fluido, né? Que teria que ter um tio aqui. Vamos ver se eu consigo escrever um tio aqui, né? Então box aqui, vamos ver. Então teria que ter um tio, tá? Tá dureza aí. Aqui, ó. Isso. Tá, ok, aí fica melhor. Mas é praticamente igual. A variação é muito pouca, né? Então, tá? E nesse caso daqui que eu estou explicando aqui, né? Eu tenho um gás. Ele já fala que o meu fluido que está aqui é um gás. Então ele vai se expandir, né? Poderia ser um vapor superaquecido? Poderia, tá? Mas pode ser também o ar, que é composto por várias substâncias, né? Tá? Que é considerado um gás perfeito, por exemplo. Então ele fez, então fazendo essa análise aqui, né? Como eu fiz aqui também, tá? Como eu fiz aqui também, né? Tá? Então T2 é igual a T1. Aqui, tá? Como não tem nenhuma mudança na temperatura do sistema, então não tem nenhuma mudança na temperatura do sistema. Em outras palavras, nenhuma temperatura do sistema, né, no processo de expansão livre permanece. Em outras palavras, né, ficou meio estranho aqui, né? A temperatura do sistema em uma expansão e um processo de expansão livre permanece constante, né? Então aqui ficou esse D aqui ficou meio estranho aqui. Eu vou tentar apagar ele aqui, né? Tá meio então vou apagar esse no aqui que ficou meio estranho esse no aqui, né? Vamos ver se eu consigo. Não ficou legal não. Branco, pá. Vou botar um branco aqui, ó. Isso aí. Ficou melhor agora. Tá? Em outras palavras, a temperatura do sistema e um processo de expansão livre permanece constante, porque ele parece que nenhuma temperatura permanece constante, né? Tem um erro aí. Mas isso não pode ser chamado de processo isotérmico, tá? Porque no processo isotérmico, né, o trabalho para um gás é dado por essa expressão aqui. Tá, ok? Então, como a gente viu lá no processo isotérmico, vamos ver quanto que é o. A gente viu isso aí, né? Naquela aula lá sobre transformação, sobre processos termodinâmicos em gases, né? Então, no processo isotérmico, vamos ver a fórmula do trabalho.
Aqui é o 3, processo isotérmico, tá? É o 3. Então o trabalho é dado por essa expressão aqui, ó. Tá? PV logaritmo de volume 2 por volume 1, ou MRT, tá? Exatamente essa expressão aqui. Então o trabalho no processo isotérmico, né, o trabalho realizado, né, é dado por essa expressão aqui. Já no processo de expansão livre, né, o trabalho realizado é zero. Então por isso que ele fala aqui que como a temperatura, nesse caso de expansão livre, né, ficou constante, não pode ser chamado de processo. Ele fala aqui que não pode ser chamado de processo isotérmico, tá? E a entalpia, né, agora ele vai calcular a variação da entalpia, tá? Vamos ver lá nas aulas como que ocorre a variação da entalpia. Vamos ver aqui, né? A variação de entalpia, vamos ver aqui, deixa eu ver, ele deduziu ali que é o MCP delta T, né? Então vamos ver aqui, processo, né, a volume constante não é. Vamos botar processo politrópico, né? Qualquer uma das propriedades pode variar. Qual que é a variação? Eu quero saber qual que é a variação da entalpia para gases, tá? Então voltando aqui nessa aula que eu falei para vocês, tá? Processo politrópico é a coluna 5, tá? Um pouco confuso, né? Coluna 5, né? Tá? Qual que é o... Aqui, ó. Então, para a coluna 5 é para processos politrópicos em processos termodinâmicos de gases, né, que é o nosso caso lá. Então, para se calcular a entalpia é dada por essa expressão aqui, tá? MCP delta T. Tá? Então, ele colocou aqui, ó. Ele fez um repeteco. Então, se eu quiser calcular a variação de entalpia para um processo de expansão livre, né, então vou calcular com esse valor aqui. Novamente, né, ele deve ter feito aqui, ele fez a análise, né, como a massa é positiva, como eu fiz aqui também, e o calor específico, a pressão constante é positivo, então, né, e as temperaturas são nulas, né, então o que significa? Que não tem variação de entalpia, né, então H2 é igual a H1 para o processo em expansão livre de um gás. Tá? Em outras palavras, a entalpia do sistema em um processo de expansão livre permanece constante. Assim, o processo de expansão livre também pode ser chamado de processo de entalpia constante. Tá? Tá ok, pessoal? Então vamos terminar por aqui, né? Já são 1h e 22 minutos de aula. Tá? E na aula que vem, tá? A aula do dia 3 de novembro, né? 2 é feriado, finados, né? Dia 3 de novembro a gente continua aqui, então, o item 4.7, né? Com aplicações da primeira lei da termodinâmica para processo em regime permanente. Tá? Tá ok? Então, até lá, qualquer dúvida, eu vou abrir lá um fórum, né? Ou vocês podem também mandar e-mail aí para mim, qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abraço, obrigado, até a hora que vem, então.